Você já sentiu que, apesar de tudo o que busca, tudo o que lê, tudo o que tenta mudar, a sua mente sempre acaba puxando você de volta para os mesmos padrões? Como se existisse uma força invisível, silenciosa, mas implacável, que te arrasta dia após dia para as mesmas angústias, os mesmos medos, os mesmos arrependimentos. Hoje eu quero te fazer um convite, mas não é um convite leve. É um convite profundo, talvez o mais desafiador que você já ouviu. Mudar a sua mente para nunca mais ser a mesma. Imagine por um momento que a sua mente é como uma casa antiga. Paredes rachadas, portas emperradas, janelas que já não se abrem mais. Você aprendeu a viver dentro dela, a conviver com os rangidos, com a escuridão de certos cômodos, com o desconforto silencioso. Mas e se eu te dissesse que você pode reformar essa casa? Que pode abrir novas janelas, derrubar paredes que te sufocam, ampliar espaços para respirar e viver com mais leveza? As 6 mudanças mentais que vamos atravessar aqui não são dicas rápidas, nem truques de autoajuda vazia. São transformações profundas que exigem coragem, presença e, acima de tudo, compromisso com você mesmo. E eu te faço uma promessa: se você ficar comigo até o final desta jornada, você nunca mais será o mesmo. Essa não será apenas uma reflexão sobre o estoicismo. Será uma travessia pessoal, um chamado ao autodomínio e à liberdade interior, como propunham os grandes mestres, Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio. Homens que enfrentaram tragédias, perdas, exílios, e ainda assim encontraram uma paz inabalável. E se você já sentiu em algum momento que precisa romper com essas correntes mentais que te prendem, eu te convido a comentar aqui abaixo o que hoje mais te aprisiona, o que você quer transformar. Deixe sua marca, sua confissão, sua intenção. Isso não é apenas um comentário, é o primeiro passo. E se esse vídeo já começou a mexer com algo dentro de você, curta, se inscreva no canal Universo Estoico e venha fazer parte dessa comunidade que busca todos os dias ser um pouco mais forte, mais livre e mais consciente. Agora, respire fundo, feche os olhos se quiser e sinta a metáfora. Você está parado diante de uma ponte. Atrás de você, tudo o que conhece. Seus medos, suas desculpas, seus hábitos automáticos. À frente, um território novo, desconhecido, mas profundamente libertador. A escolha é sua: permanecer ou atravessar. Se escolheu atravessar, então venha comigo. Vamos começar pela primeira grande mudança mental: aceitar com serenidade aquilo que você não pode controlar. Epicteto, um homem que nasceu escravo, que viveu anos sob o domínio de outro e que mesmo assim se tornou um dos maiores mestres da liberdade interior, nos ensinou: há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem. Quantas vezes você se encontra desesperado, tentando controlar aquilo que não depende de você? A opinião das outras pessoas, o reconhecimento que não vem, o amor que não é correspondido, ou até mesmo as circunstâncias imprevisíveis da vida. Uma perda repentina, uma doença, uma crise. Imagine um homem tentando segurar o vento com as mãos. Perceba a imagem. Ele corre, estende os braços, fecha os punhos com força, mas nada consegue segurar. Quanto mais tenta agarrar o incontrolável, mais se desespera. Não seria mais sábio, como sugere o estoicismo, aprender a ajustar as velas em vez de tentar mudar o vento? O estoico não é um indiferente, frio ou passivo. Pelo contrário, ele é profundamente sábio. Ele observa a realidade, como ela é e não como gostaria que fosse. Ele entende que há coisas que jamais estarão sob seu domínio. E ao aceitar isso, encontra a paz. Olhe agora para a sua vida. O que hoje te aflige, te consome, mas não depende da sua vontade, o que te rouba energia e te paralisa, nesse exato momento,
você pudesse simplesmente soltar, deixe essa pergunta ecoar em você. O que posso soltar hoje? A verdadeira liberdade, ensinava Epicteto, não está em mudar o mundo, mas em mudar a si mesmo. E é assim que começamos essa travessia. Você aceitaria abrir mão da ilusão do controle para conquistar a serenidade que sempre buscou? Essa é a primeira chave, o primeiro passo. E agora, respire de novo, profundamente, porque a jornada continua. E ao longo dela, eu te mostrarei mais 5 mudanças mentais tão poderosas quanto essa. Mudanças que, quando abraçadas, transformarão radicalmente a sua forma de pensar, sentir e viver. Vamos juntos. Agora que você começou a soltar o que não pode controlar, percebe como de repente sobra espaço dentro de você? É como se tivesse aberto as janelas daquela casa antiga. E pela primeira vez em muito tempo, o ar fresco começa a entrar. Mas há algo que precisa acontecer agora, algo inevitável. A segunda mudança mental que pode transformar a sua vida para sempre. Assumir a responsabilidade radical sobre aquilo que de fato está sob o seu controle. Sêneca dizia: não nos tornamos sábios por culpar os outros, mas ao assumir para nós mesmos a responsabilidade pelo nosso caráter e nossas escolhas. Quantas vezes você já se escondeu atrás de desculpas? Eu sou assim porque meus pais me criaram desse jeito. Eu não consigo mudar porque a vida é difícil. Eu sou ansioso, impulsivo. É meu jeito. Perceba, essas frases são como muros invisíveis que você mesmo ergueu. Muros que delimitam a sua liberdade, que encolhem o seu potencial. Mas, e se você pudesse derrubar esses muros agora? Imagine-se caminhando por uma estrada e, de repente, à sua frente, uma bifurcação. À esquerda, o caminho de sempre, o caminho das desculpas, do vitimismo, da paralisia. À direita, o caminho da responsabilidade, do poder pessoal, da liberdade. Qual estrada você escolheria? Muitos dizem que querem mudar, mas poucos estão dispostos a aceitar que a mudança depende única e exclusivamente deles. A filosofia estoica é implacável neste ponto. Ou você assume as rédeas da sua vida, ou será sempre refém das circunstâncias. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos maiores exemplos de liderança estoica, enfrentou guerras, traições, pestes e mesmo assim escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Não depende da política, do chefe, do parceiro, do amigo, mas da qualidade dos seus pensamentos. E aqui eu te pergunto: como estão os seus pensamentos hoje? Você tem cultivado ideias que te fortalecem ou crenças que te enfraquecem? Essa é uma pergunta que só você pode responder. E talvez, agora, você sinta um certo desconforto, porque assumir a responsabilidade radical sobre a sua vida é desconfortável. É muito mais fácil culpar o mundo. Mas o que é mais fácil nem sempre é o que liberta. O estoicismo não promete conforto, promete força, não promete atalhos, promete sabedoria. E é essa sabedoria que você já parou para pensar como a dor moldou quem você é hoje? Cada cicatriz, cada perda, cada decepção, todas essas experiências deixaram marcas invisíveis, esculpidas em sua alma como o cinzel que molda a pedra bruta. E aqui está a terceira. Mudança mental que pode transformar sua vida para sempre. Aprender a transformar a dor em poder. A maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo da dor, tentando anestesiá-la com distrações, com consumo, com relacionamentos vazios. Mas, e se eu te dissesse que a dor não é sua inimiga, mas sua maior professora? Epicteto sabia disso melhor do que ninguém. Nascido escravo, passou anos sofrendo abusos, vivendo na mais absoluta limitação. Até que um dia entendeu que o sofrimento físico era inevitável, mas o sofrimento da alma era opcional.
ele escreveu: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Pare e reflita. Como você tem reagido à sua dor? Você tem permitido que ela te destrua ou que ela te construa? Imagine um ferreiro diante da forja. Ele coloca o ferro no fogo, aquece até que fique incandescente. E então martela, golpe após golpe, até transformar aquela matéria bruta numa lâmina afiada e resistente. Você poderia ser esse ferreiro, e a sua dor, o fogo e o martelo que forjam a sua força interior. Ou poderia ser apenas o ferro, sendo consumido e deformado pelo fogo, até se tornar algo inútil e quebradiço. Qual dessas imagens representa a sua vida hoje? Você é o ferreiro, ou o ferro? O estoicismo nos ensina que a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Quando Marco Aurélio perdeu entes queridos, enfrentou traições e carregou o peso de um império em colapso. Não se permitiu ser consumido pela amargura. Pelo contrário, escreveu em seu diário: o impedimento à ação avança a ação. O que bloqueia o caminho torna-se o caminho. Você consegue perceber a beleza dessa ideia? Aquilo que hoje parece estar te bloqueando pode, na verdade, ser exatamente o que vai te impulsionar. Aquilo que dói pode ser o que vai te transformar. Mas, para isso, é preciso mudar a pergunta que você se faz. Em vez de "por que isso está acontecendo comigo?", pergunte: "para que isso está acontecendo comigo?". Essa simples mudança de perspectiva pode te libertar da posição de vítima e te colocar na posição de protagonista da sua própria vida. Agora, pense na maior dor que você carrega neste momento. Talvez seja uma perda, uma rejeição, uma frustração profunda. E eu te pergunto, o que você pode aprender com isso? Que força está escondida aí, esperando para ser despertada? Não fuja da dor. Olhe nos olhos dela. Abrace-a como uma professora e permita que ela te transforme. Essa é a terceira chave. E ao assumir essa nova relação com a dor, você se tornará alguém mais forte, mais resiliente, mais livre. Agora, respire, porque a nossa jornada não termina aqui. Na próxima mudança mental, vamos falar sobre algo que, se ignorado, consome lentamente a sua vida e, se compreendido, te liberta para sempre. Vamos juntos. Agora que você aprendeu a transformar a dor em poder, há algo ainda mais sutil, mas tão destrutivo quanto não saber lidar com a dor. O desperdício silencioso do seu bem mais precioso: o tempo. Essa é a quarta mudança mental. Perceber com total clareza que o tempo é a única verdadeira moeda da sua existência e que cada segundo que você perde nunca mais volta. Sêneca escreveu uma carta a Lucílio com uma advertência que ecoa até hoje. Perdemos a vida em detalhes insignificantes. Ninguém devolve os anos que já passaram e todos vivemos como se fôssemos eternos. Agora eu quero que você pare e olhe profundamente para a sua rotina. Quantas horas você gasta todos os dias com coisas que não acrescentam absolutamente nada à sua vida? Quantos momentos você entrega ao excesso de redes sociais, a discussões inúteis, a preocupações que sequer vão importar daqui a uma semana? Enquanto isso, a sua vida escoa como areia entre os dedos. Você sente isso? Esse é o despertar brutal que o estoicismo nos propõe, a consciência radical da brevidade da vida e o chamado urgente para viver com propósito e presença. Imagine que, ao nascer, você recebeu uma ampulheta invisível. O problema é que ninguém sabe quanto tempo há nela, e a cada segundo, a areia continua caindo. Você tem plena consciência disso? Ou vive como se fosse eterno? Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, mesmo tendo nas mãos o poder sobre milhões de pessoas, escrevia todos os dias: você pode deixar a vida agora. Deixe que isso determine o que você faz.
Diz e pensa. Perceba a força dessa reflexão. Ele não estava dizendo isso para alimentar medo, mas para cultivar lucidez. E você, tem vivido com essa lucidez? Ou tem adiado a sua vida, como se amanhã fosse garantido? A maioria das pessoas vive esperando pela sexta-feira, esperando pelas férias, esperando pelo amor ideal, esperando pela aposentadoria, e enquanto espera, esquece de viver. O estoicismo nos convida a inverter essa lógica, a parar de esperar e começar a viver, a usar cada dia como uma oportunidade sagrada de se tornar alguém melhor, de realizar algo significativo, de se conectar com aquilo que realmente importa. Agora, eu te pergunto, se você soubesse, com absoluta certeza, que tem apenas 1 ano de vida, o que mudaria na sua rotina hoje? O que você faria diferente? Quem você amaria mais do que você abriria mão e... por que não começar agora? O estoicismo nos lembra que a vida não é curta, mas frequentemente nós é que a tornamos curta ao desperdiçá-la com coisas inúteis e vazias. O tempo é a matéria-prima da sua existência. E cada escolha que você faz é um investimento ou um desperdício. Como você tem investido o seu tempo? Seja honesto. Essa mudança de mentalidade é tão profunda que uma vez que você realmente a incorpora, nunca mais será o mesmo. Você passa a escolher com muito mais consciência onde coloca sua energia, com quem compartilha sua vida e o que merece ou não a sua atenção. E essa clareza liberta agora. Respire. Perceba, você já está mudando e na próxima etapa dessa jornada, vamos acessar uma das virtudes mais poderosas e esquecidas da filosofia estoica. Aquela que pode te blindar contra as críticas, o caos e a instabilidade do mundo moderno. Prepare-se, o que vem agora vai te fortalecer de dentro para fora. Vamos juntos. Agora que você já despertou para a urgência do tempo, é hora de acessar uma virtude que os estoicos consideravam essencial para viver bem: a fortaleza interior. Essa é a 5ª mudança mental. Cultivar uma mente inabalável diante das críticas, das adversidades e das incertezas do mundo. Imagine uma árvore solitária no meio de uma tempestade. Os ventos uivam, os galhos se dobram, mas as raízes são profundas e firmes. Assim é a mente de quem desenvolve a fortaleza interior, flexível nas circunstâncias, mas inabalável nos princípios. Quantas vezes você já foi paralisado pelo medo do julgamento? Quantas vezes deixou de agir, deixou de dizer o que pensava, deixou de ser quem é, por medo da rejeição? Epicteto dizia: se você deseja melhorar, esteja preparado para ser ridicularizado. E não há verdade maior do que essa. Quem escolhe crescer, inevitavelmente incomoda. Quem decide ser autêntico, desafia padrões. Quem resolve mudar, provoca resistência. Por isso, muitos preferem se conformar, viver na mediocridade confortável, sem chamar atenção, sem assumir riscos. Mas, e você? Vai se calar? Ou vai assumir com coragem a sua verdadeira identidade? A fortaleza estoica não é insensibilidade, não é endurecer e se tornar frio, mas sim desenvolver uma serenidade profunda que não depende da aprovação alheia. Marco Aurélio enfrentou calúnias, traições, pressões políticas e ainda assim escreveu: quando você for perturbado por uma coisa externa, não é ela que te perturba, mas o seu julgamento sobre ela. E isso você pode revogar a qualquer momento. Perceba o poder dessas palavras. O mundo vai tentar te desestabilizar. As pessoas vão criticar, julgar, zombar. Mas você pode escolher como reage. Você pode decidir não se abalar. Agora, eu te pergunto, quantas vezes só nesta semana você se sentiu afetado por opiniões que, no fundo, nem deveriam importar?
por que damos tanto poder àquilo que está fora e tão pouco àquilo que está dentro? A resposta está nesta mudança de mentalidade. Parar de buscar segurança no aplauso e começar a encontrá-la na coerência com os seus valores. Quando você vive alinhado aos seus princípios, não há crítica que te destrua, nem elogio que te corrompa. Você se torna como aquele rochedo no meio do mar, descrito por Sêneca. O homem sábio é como um rochedo. As ondas batem, mas ele permanece firme. Essa fortaleza interior é construída dia após dia, com pequenas escolhas. Resistir ao impulso de reagir impulsivamente, treinar a paciência diante da ignorância alheia, praticar o silêncio, quando as palavras não podem edificar, e, acima de tudo, manter-se fiel à sua essência. Agora, respire profundamente. Sinta. Como seria viver com essa fortaleza? Como seria acordar todos os dias, sabendo que nenhum comentário, nenhuma ofensa, nenhuma injustiça pode roubar a sua paz? Essa é uma liberdade que poucos conhecem, mas que está disponível para você agora mesmo. E ao incorporar essa virtude, você estará pronto para a última e mais transformadora mudança mental, aquela que integra todas as anteriores e te conduz ao mais alto nível de liberdade e sabedoria. Prepare-se, o clímax dessa jornada está logo adiante. Chegamos ao ápice desta jornada. Depois de atravessar o poder da dor, a urgência do tempo e a fortaleza interior, agora é o momento de acessar a mudança mais profunda de todas, a aceitação serena do que não pode ser controlado e o foco absoluto naquilo que depende de você. Essa é a sexta e última mudança mental. Abraçar o princípio estoico da dicotomia do controle como a chave definitiva para a liberdade emocional. Imagine que sua vida é como um navio em alto mar. Você não pode controlar as marés, nem os ventos, nem as tempestades, mas pode sim ajustar as velas e manter firme o leme. A maioria das pessoas vive angustiada, exatamente porque tenta controlar o incontrolável. O que os outros pensam, como o mundo funciona, quando as coisas vão acontecer. Mas os sábios estoicos, como Epicteto, nos legaram um ensinamento eterno. Algumas coisas estão sob o nosso controle, outras não. A felicidade depende apenas daquelas que controlamos. Agora, feche os olhos por um instante e pense: quantas vezes você já se frustrou, tentando mudar aquilo que nunca esteve nas suas mãos? Quantas noites em claro, remoendo atitudes alheias, temendo o futuro, revivendo o passado? Perceba quanto sofrimento desnecessário você carregou simplesmente por não compreender essa distinção fundamental. Aceitar não significa resignar-se. Significa reconhecer com sabedoria os limites da sua ação e, ao mesmo tempo, assumir total responsabilidade pelo que depende de você, seus pensamentos, suas escolhas, suas atitudes. Marco Aurélio, com toda a sua autoridade imperial, sabia disso profundamente. Ele escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Percebe a beleza dessa ideia? A verdadeira força não está no domínio do mundo, está no domínio de si mesmo. Agora, imagine viver com essa clareza. Imagine acordar todas as manhãs e, ao se deparar com um desafio, simplesmente perguntar: isso depende de mim? Se a resposta for não, soltar, desapegar, seguir em frente com serenidade. Se a resposta for sim, agir com coragem, com excelência, com virtude. Esse filtro, simples e poderoso, pode transformar completamente a sua existência. Você deixará de ser arrastado pelos ventos imprevisíveis da vida e se tornará o comandante lúcido do seu próprio navio. Esse é o estado de alma que os estoicos chamavam de ataraxia.
uma tranquilidade imperturbável, que não depende das circunstâncias externas, mas de uma mente treinada, disciplinada e sábia. E é aí, nesse exato ponto, que você nunca mais será o mesmo. Porque a partir do momento em que você entende